Olá, amigas, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o Espírito Sheila no livro Convites aos Corações, ditado ao médium João Nunes Maia pela editora Fonte Viva. Eu sou o Helder Canto, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui aprendendo com tantos convites aos nossos corações. E hoje o convite do capítulo 32, o dever da criatura. Quantas vezes nós já nos fizemos essa pergunta? Eu tenho certeza que você já fez. Ou quantas vezes nós escutamos: o que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? A gente sempre se pergunta, não é? Conscientes de que não estamos aqui nesta encarnação a passeio, a lazer, não estamos apenas aqui para nos divertir, estamos sempre pensando: qual que é o meu dever? O que eu vim fazer aqui? Às vezes a gente usa a palavra missão, né? Qual que é a minha missão na Terra? O que Deus espera de mim? O que eu devo fazer? Esse é sempre um pensamento que está nos acompanhando e às vezes até nos atormentando. Mas eu espero que seja um pensamento que não esteja lhe causando tormentos, mas apenas um convite ao dever. Porque quando esse pensamento vem, lembrando-nos das nossas tarefas, dos nossos compromissos, isso é muito bom. Mas se nós permitimos que este tipo de pensamento se torne apenas uma curiosidade, ou algo que, eu preciso saber o que eu fiz na vida passada, eu preciso saber o que eu fui, eu preciso saber quem é minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu companheiro, quem eles foram, para eu poder entender qual é a minha missão com eles. Isso pode criar para nós tormentos, problemas que dificultam as nossas relações interpessoais e podem nos causar dificuldades. Então aqui o convite que Sheila nos faz é sobre o dever de cada um de nós. Ela vai nos lembrar: feliz da criatura que já sabe o que fazer do tempo que Deus lhe deu na conjuntura do próprio tempo. Como são felizes as criaturas que já sabem o que fazer do tempo que Deus nos dá, não é mesmo? E nós precisamos buscar esta felicidade, buscar a felicidade da consciência de estarmos cumprindo bem o nosso dever. O que a alma tem de fazer está, de certo modo, ligado à fé, que ela deve conquistar despertando na sua intimidade esse valor espiritual. Então é a fé que nós precisamos despertar, dos valores espirituais que vão nos mostrar o que é o nosso dever, que vão nos dar a ideia, que vão nos colocar neste caminho para entendermos bem o nosso dever. Então é claro que não esperaremos que os Espíritos nos escrevam cartas dizendo: olha, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Não esperaremos que na doutrina espírita vamos encontrar um planejamento para os nossos dias, como se ali estivesse um planner, não é? Uma agenda. Eu tenho que fazer isso agora, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo outro. Isto está no nosso interior. Este planejamento, essa percepção, esta visão do dever que temos a cumprir, ela nasce de nós mesmos na construção desta fé e no reconhecimento deste valor espiritual. Diferente, portanto, daquela criatura que está dormindo, que está perdendo o tempo da sua consciência desperta, que não está ligando para os dias, vivendo de forma maquinal, simplesmente acordando, trabalhando, dormindo, comendo, sem perceber o valor das horas. Este ser dorme, este ser não despertou para os valores espirituais
e para o dever que cada um de nós precisa cumprir. E é assim então que somos convidados a esse despertamento. Mas onde está o nosso dever? Nós podemos nos perguntar: será que eu fiz um compromisso com a espiritualidade de montar uma casa de caridade, de construir um lar espírita, de acolher pessoas necessitadas? Em geral, nós temos pensamentos grandiosos, não é? Pensamentos difíceis, sonhos difíceis tantas vezes de serem concretizados. Abençoadas são todas essas pessoas que trazem esse compromisso e que conseguem, na ajuda de muitas formiguinhas trabalhando junto, construir um templo, construir um lar, construir um serviço de caridade. Mas os nossos deveres estão muito mais próximos do que essas obras grandiosas que demandam recursos volumosos, trabalhos de tantos anos. Olha o que Sheila vai nos dizer. O dever da criatura é em primeira mão para com seus pais e a sua casa. Eu vou repetir. O dever da criatura é em primeira mão para com seus pais e a sua casa. Antes mesmo de deixarmos a casa paterna, a casa materna, temos um dever para com eles. E depois de construirmos um nosso próprio lar, temos um dever com as criaturas que nós trazemos para conviver conosco, para com o nosso companheiro, para com a nossa companheira. Se tivermos filhos, para com os nossos filhos, para com os animais não humanos que trazemos para conviver conosco, fazendo parte de nossas famílias. O nosso dever primeiro é com o nosso lar. É ali que devemos construir os laços da fraternidade. São eles os corações carentes que nós precisamos atender. Porque ficaremos em débito com o nosso dever se nós construímos uma casa para atender pessoas necessitadas, mas abandonamos dentro do nosso lar as pessoas necessitadas, que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Então é ali, no lar, na nossa casa, o nosso primeiro dever. Depois, deve enfrentar... eu pulei aqui uma frase, vamos voltar. Então, dentro da nossa casa, instalando-se a harmonia no lar, tornar-se-á mais fácil harmonizar a mente. Olha que importante. Se nós estamos com o nosso lar em desarmonia, ali tem um dever de harmonizá-lo, para também harmonizar a nossa mente. E essa provavelmente seja a nossa grande luta, a luta de anos e anos, trazer harmonia para o nosso lar. Luta, como dissemos nos capítulos anteriores, que são sementes que plantamos, sementes divinas, a semente da harmonia no nosso lar, cumprindo bem o nosso dever. Aí agora sim segue Sheila. Depois deve enfrentar uma das maiores lutas, que é consigo mesmo. Esse é o dever maior, o de respeitar as leis universais criadas por Deus, de fazer a caridade consigo mesmo, de analisar a sua conduta ante a luz espiritual, de disciplinar os impulsos em ambientes provocantes, de pôr em escuta seus próprios pensamentos, não deixando que eles se transformem em ideias deformadas e, por vezes, acompanhando sugestões exteriores dos costumeiros inimigos do bem. Olha quantas lutas interiores. Essa é a maior luta de todas. A luta de vigiar os nossos pensamentos, de analisar a nossa conduta ante a luz espiritual, de fazer a caridade conosco mesmo.
de escutar os nossos próprios pensamentos. Deveres divinos que cada um de nós tem, de construir um ambiente interior, um templo sagrado, um templo de harmonia interna, porque essa luz vai iluminar os templos onde nós estivermos, onde nós caminharmos. Então é assim que Sheila nos ajuda a conhecer melhor os nossos deveres. Aquela pergunta que comentávamos no início: o que eu preciso fazer? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Está agora mais clara para nós. Essa pergunta já tem respostas. O dever do pai é para com seus filhos. O dever do filho é para com seus pais. O dever do esposo é para com a sua esposa. O dever da esposa é para com o seu esposo. O dever de todos nós é com a nossa casa, é com o nosso lar e é especialmente conosco mesmo. Nós podemos fazer obras grandiosas, mas cumpriremos de forma imperfeita o nosso dever se abandonamos a nós mesmos. Porque aí aquela obra grandiosa, ela pode ter se transformado numa fuga, em que fugimos de nós mesmos, em que fugimos de nossas lutas internas, em que fugimos de cuidar do nosso interior, em que fugimos de realizar a nossa fortaleza espiritual. Então será vitorioso não aquele que contou obras externas, obras exteriores, mas aquele que fez bem a sua obra interior. Não terá cumprido bem o seu dever aquele que ajudou tantas e tantas pessoas desconhecidas, mas esqueceu de ajudar, esqueceu de se harmonizar, abandonou o dever com os seus próprios familiares. E assim, pensando nesses deveres, vamos enfrentar as lutas dos nossos dias. O dever da criatura é fazer tudo com amor, saber porque ama. Aquele que quer encontrar os caminhos da felicidade não os encontrará em outro lugar a não ser no dever cumprido, naquela alegria da certeza de que na soma desses afazeres se encontra a caridade. Ah, como somos felizes, como dormimos melhor, sabendo que cumprimos o nosso dever. Quando chegamos ao final do dia, percebendo que cuidamos bem dos nossos, que cuidamos melhor de nós mesmos, nós estamos com a consciência tranquila, dormimos melhor. Mas se vamos para a cama preocupados, cheios daqueles pensamentos de que nós deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito, que atrasamos em mais um dia o cumprimento dos nossos deveres, então assim o nosso sono se torna pesado, a gente fica difícil de dormir, não é? Então é a alegria do dever cumprido. E é assim que em qualquer posição nós vamos encontrar oportunidades de cumprir com os nossos deveres. Mesmo que seja difícil, mesmo que encontremos pessoas a nos criticar, a nos acusar. Olha como Sheila nos lembra. Mesmo que nossos corpos recusem certos trabalhos, sendo eles deveres para com a vida, estimulemos a força e cumpramos nosso dever. Então precisamos encontrar forças para fazer aquele trabalho mais árduo, se ele é o nosso dever. Aquele trabalho mais difícil, não podemos abandonar aquela pessoa, aquela criatura, aquela condição, aquele trabalho que por vezes tantos exige de nós. Ali precisamos encontrar forças se nós reconhecemos ali o nosso dever. Não percamos o tempo daquilo que devemos fazer. Sheila aqui nos lembrando da hora, do tempo certo.
É agora. Talvez não tenhamos mais oportunidades, ou ela vai demorar a se repetir. Nós espíritas, vislumbrando a vida futura, tantas vezes dizendo: isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Isso eu não consigo, isso aqui ultrapassou as minhas forças. Será? Podemos repensar, podemos pelo menos avaliar se não estamos fugindo do tempo, se não estamos perdendo o tempo daquilo que devemos fazer, porque outra oportunidade pode não vir tão em breve quanto nós imaginamos. Então, amigos, Sheila termina dizendo: o dever cumprido é fonte de paz para o coração. Que possamos encontrar esta fonte de paz, da qual nós vamos beber a água que nunca mais teremos sede. Que Jesus nos abençoe a todos. Um forte abraço, paz e bem.